Olá pessoal que acompanha o Acesso Cultural, estamos aqui no Clube Hebraica com o ator Thiago Fragoso, que está em cartaz com a peça As Benevolentes. Olá Thiago, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom. Thiago, você está em cartaz aqui no Clube Hebraica com As Benevolentes, uma anatomia do mal, né? Que é uma adaptação de Valderez Gomes, é Valderez Gomes que fala? Isso, Valdir. Né? Para o best-seller de nome homônimo, né? De Jonathan Littell, que é baseado em relatos frios e cruéis, né? De um oficial nazista, que é Maximilian Aue. É isso aí. É isso daí, né? Que ele foi responsável por uma série de torturas na época do Holocausto, a mando de Hitler. Como foi que surgiu o convite para participar desse projeto? Então, o Ulisses, o Ulisses me chamou, né? O Ulisses Cruz, nosso diretor, e eu estava fazendo Babilônia na época, então eu estava bem enlouquecido, assim, gravando pra caramba. Ele falou, olha, tem um livro de 1000 páginas aqui para você ler e tal, a gente vai fazer uma adaptação. Eu falei, cara, eu tô cansando de 1000 páginas agora, não consigo nem ler placa de carro, né? Aí ele falou, não, lê só o primeiro capítulo, tal, porque a gente vai fazer só em cima do primeiro capítulo. Falei, tá, eu li o primeiro capítulo, achei incrível, fiquei louco para fazer, achei muito legal. E porque era justamente o primeiro capítulo, é o Max falando diretamente com o leitor, assim, né? Falando diretamente com a gente, e é muito provocador, né? Ele fala coisas muito contundentes e muito aterrorizantes, assim, também. Muito mais, assim. E o Ulisses, ele queria isso, ele queria falar sobre o mal, ele queria investigar o mal, sabe? Falar um pouco sobre isso, como é que pode um adolescente do nada, que aparentemente é normal, chegar e matar os pais, sabe? O cara jogar o carro em cima de pedestres no meio da rua e ir embora como se nada tivesse acontecido, uma pessoa amarrar explosivos no corpo e se detonar dentro de um templo, enfim, tem tantos exemplos, né? E a intenção era falar sobre isso. Então, eu sempre quis, né? Isso sempre me deixou abalado, né? E eu queria falar sobre isso. Então, com o argumento dele ali, ele já me deixou já me fez querer falar sobre isso demais, assim, né? Então, daí a gente combinou, começamos a ter reuniões já desde então. Quando acabou a novela, eu tive uma semaninha, assim, e a gente começou o processo de adaptação e tal. E aí a gente foi logo no primeiro dia, a gente tinha esse primeiro capítulo aí adaptado, e ele falou, mas agora eu estava pensando em fazer umas inserções do resto do livro, então você escolha 13 passagens. Eu falei, peraí, calma aí, Luiz, você tá mentindo. Era só o primeiro capítulo 13 passagens. então. Não, tranquilo, 1000 páginas. Então, sim, claro. Fazer adaptação, ensaiar, quer dizer, foi tudo muito corrido, né? A gente teve pouco tempo para fazer todo esse processo, né? A gente achava que o ideal seria ter tido 4 meses, assim, né? Eu queria ter tido 1 ano para fazer, mas no final eu acho que a gente conseguiu extrair certos momentos-chave, assim, do livro, porque é um livro, sendo um livro do tamanho que né? Não tem como a gente, só se a peça tivesse umas 7 horas de duração. 2 atos. 2 atos, né? Aquela peça que fala, entra a hora que quiser, sai, nós servimos de lanchinho. E então a gente trabalha muito com a ideia um pouco a ideia do teatro épico, assim, né? É fragmentado mesmo, né? A base dele é o toccata, que é o primeiro capítulo do livro, que é esse momento que o Max está falando com a plateia, mas ele é pincelado com momentos que ele vivencia, coisas do passado dele, que são do meio da guerra, e ele intercala com momentos
com outros personagens também que passaram a vida dele e tudo mais. Né? E a gente, foi muito raciocínio que a gente teve que colocar aí para descobrir que cortes que a gente faria, né? Que personagens que a gente traria, que são muitas pessoas que aparecem nesse. Além disso, né, que você comentou sobre como foi o processo do convite, na verdade, para a peça, como foi a composição do personagem? Porque, na verdade, esse espetáculo é o seu primeiro espetáculo solo, né? É o seu primeiro espetáculo solo. E como foi para você? Qual foi o maior desafio que você enfrentou na composição de um personagem, que é um carrasco, e também por ser o seu primeiro monólogo em peça? Eu acho que o monólogo em si, ele tem os desafios que são dele, né? Assim, o fato de você não ter outros atores, né, com quem você possa trocar e dividir tudo, né? Você acaba ficando com uma responsabilidade máxima, né? E eu sou muito Caxias, assim, com relação à execução da peça, né? Que o diretor me pede, do que está no texto, de tudo isso. E quando você tem outros atores, aquilo é um quadro mesmo, mas é um quebra-cabeças, assim, né? Você está dividindo com outras pessoas aquelas forças. Então fica uma coisa bem... É outra história, né? Muda completamente. E no caso aqui, você mesmo você tem que fazer um trabalho de abstração muito grande, porque você tem que imaginar, digamos, né, essas outras forças, essas outras pessoas, e fazer esse trabalho todo sozinho. E aí, só quando a peça efetivamente estreou, assim, que entrou essa contracena, porque o público acaba se tornando, o público sempre né, um outro ator no espetáculo, mas no caso de um monólogo, né, de uma peça solo, isso fica mais evidenciado ainda, porque é uma força que modifica completamente de um dia para outro. Né? Então, dependendo da temperatura do público, a peça ela ganha contornos e temperaturas completamente diferentes. Né? E isso foi uma coisa que eu só pude perceber e começar a entender depois da estreia. Né? Então são muitas coisas, assim, muitos desafios, né, que eu tive que cair dentro. Né? Então, na composição, além de toda a pesquisa histórica, né, de todas as referências que o Ulisses tinha, que trouxe para esse trabalho, todas as minhas referências que eu fui buscar para fazer esse personagem, também tinha esse agravante aí de ser um personagem, uma peça só. Vocês terminam a temporada aqui dia 28 de fevereiro, né? Vocês vão excursionar também pelo Brasil com a peça? A gente vai até 13 de março aqui na Hebraica e a gente ainda está vendo pauta no Rio, né? Eu quero muito levar essa peça para o Rio e, enfim, se a gente por um acaso não for para o Rio também, eu tenho a possibilidade de estender a temporada em São Paulo, em outros teatros também. Eu sei que eu quero, eu tô com... A gente tem várias possibilidades assim, para a continuidade da peça, né? E fora isso também, eu tô com uns projetos aí, tô com 2 projetos de cinema aí, que eu tô bem empolgado e tô analisando ainda a fase de ler roteiro e tal, mas é tudo pro segundo semestre também. Então esse ano, na verdade, nós temos grandes possibilidades de vê-lo nas telonas. Não, acho que e é nos isso palcos que vem, de que teatro. o cinema demora pra caramba, vai tudo devagarinho. Den Küster wir definieren. Von ständigem Gewäsch, sie ziselieren mit eurem Kommen, eurem Gehen. Und doch weiß niemand, wie Eu lange. queria agradecer a você, Thiago, pela entrevista, viu, pela oportunidade. E eu queria pedir, por gentileza, para encerrar, para você convidar o pessoal que curte o acesso cultural. O pessoal que está aí ligado no acesso cultural,
estão convidadíssimos para assistirem as Benevolentes aqui na Hebraica, sextas, sábados e domingos. Esperando vocês. Um abraço. Tchau, tchau.